Fala galerinha do nono ano, tudo bem? Boa segunda-feira para todo mundo. Já desejo de antemão uma excelente semana para cada um de vocês. E aí, conseguiram dar uma descansada no final de semana? Conseguiram relaxar? Assistir bons filmes? Conseguiram? Espero que sim. Acima de tudo, a dica que eu deixo para você é: nunca esqueça de separar sempre um bom livro literário, quadrinho, revistas, jornais, mas tudo que te passa informações importantes para sua bagagem, tá bom? Nunca esqueça o quão importante é a leitura, tá certo? E aí então a gente vai dando continuidade às nossas aulas. Acima de tudo, na última aula a gente trouxe então uma reflexão muito forte, muito importante, de um assunto que sempre é retornado e as pessoas continuam do mesmo jeito, com a mesma postura. E é algo que a gente precisa lutar para que a nossa sociedade crie consciência de que todos nós somos iguais perante a lei. Todos temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, né? E não é a minha cor, não é a minha raça que vai me diferenciar de ninguém, né? E aí então a gente trouxe essa nova imagem que dá uma continuidade, né? A própria questão social, né? A gente vai começar a adentrar então o mundo do quão é importante o seu estilo de vida, né? O quão é importante para a própria natureza como um reflexo nosso, porque tudo que a gente produz, tudo que a gente consome é refletido na própria natureza, né? A questão do consumismo exacerbado que a nossa sociedade atual vive, né? E isso tudo reflete na própria natureza, com a questão das enchentes, do desmatamento, de várias espécies de animais que estão sendo extintas. Tudo isso é um reflexo das nossas ações, né? E aí então a gente vai trabalhar com a nossa meta do dia. Vamos então corrigir as atividades do capítulo anterior, né? Do texto branco e preta. Espero que você tenha conseguido fazer a leitura, tenha entendido o texto como um todo, feito os exercícios sem dúvidas. E a gente passa então para o texto seguinte, leitura e interpretação do seu estilo de vida de estudo. E eu acho super verdade. Vamos lá, tá pronto? Já peguei meu material. Já pegou o seu? Vamos? Força, força. Boa semana para você. Vamos lá. Abre para mim o seu livro na página 272. Na página 272, nós temos então o texto branco e preta. Você fez a leitura do texto, passou seu marca-texto em frases, trechos super importantes e a gente adentra então a interpretação desse texto, ok? Se não tiver dúvida nenhuma, então vamos começando na questão 1. A questão 1 dizia pra gente assim: observando o diálogo inicial entre a aluna e o professor, porque era uma relação muito bacana, né? Como é que você descreveria a relação entre eles? O que você colocou aí? Eu poderia colocar, por exemplo, que era uma relação de respeito, né? Que ali tinha a questão da confiança, né? Do próprio professor para com essa aluna, e dessa aluna, ela olhava para ele e falava assim: eu vou sentir falta das aulas dele, né? Isso acontece muito. Então, assim, é uma relação de respeito entre os dois, né? Olha a 2. O professor Ricardo pretendia despertar nos alunos algo além das informações contidas nos livros. Isso é muito bacana. A postura dele é muito bacana, né? De não ser apenas um professor, mas ser um educador, né? Que é aquele que quer estar ali perto do aluno, quer saber se está indo tudo bem, se está dando conta. Isso é muito bacana. Qual era o objetivo, o maior objetivo no contato com a turma, certo? Porque ele queria ir muito além do que era passar um conteúdo. Qual era a intenção dele? O que você colocou aí? Você poderia ter colocado, por exemplo, que ele queria instigar aos alunos a questão da autoconfiança, da autoestima, deles acreditarem no potencial que eles tinham, né? Isso é muito importante para o aluno mesmo, né? Para ele saber a importância que ele tem no meio social, né? Olha a questão 3. O professor que trabalhava tanto na rede pública quanto na rede particular demonstrava ser bastante competente e apaixonado pelo que ele fazia. Ele, porém, tinha predileção, ou seja, ele preferia um dos seus empregos, ok? Qual das duas experiências o agradava mais? Ele gostava mais da rede pública ou da rede particular? O que você colocou aí? Ele diz, né, que era da rede pública. Por que da rede pública? Né? Você deve estar se perguntando. Porque ele se achava mais útil como profissional. Porque a função dele era muito maior do que passar conteúdos, né? Era trabalhar com a autoestima desses alunos, né? É o ato de você
ajudar na formação de um caráter de uma criança. Olha a questão 4. O professor se deparou certa vez com o seguinte discurso, proferido por um aluno que ele considerava inteligente. A gente é da periferia, pobre e quase tudo preto. Não adianta insistir, não. A gente não tem a menor chance, mano. Só se ganhar na loteria ou se der bem em alguma chance. Você concorda com o ponto de vista desse menino? O que você colocou aí? Você acha que o pensamento dele tá certo? Coloca aqui pra mim nos comentários, tô aguardando sua resposta. 5. O professor Ricardo encantou-se com a dedicação de Mira e decidiu oferecer aulas de aprofundamento a ela. Os pais da garota foram até a escola para conversar pessoalmente com ele. O que esse comportamento dos pais pode revelar? Com certeza eram pais responsáveis, sabiam da importância do cuidado com essa menina, acima de tudo para o futuro dela como um adolescente, né, construindo o caráter, o interesse deles, a preocupação, o carinho, a atenção, que é muito comum entre os pais, né? Que outra atitude tomada pelos pais reforça a sua resposta anterior? A mãe da Mira havia falado para ela uma vez que o ambiente da escola em si, né, da escola que ela queria ir, não era um ambiente adequado para ela, né? E aí então a gente trabalha uma reflexão, né, do próprio peso do que é, né, a questão do preconceito que é sofrido, e aí então a gente faz uma reflexão em cima dessa questão, né? Questão 6. Diante do impasse sobre a continuidade dos estudos de Mira, o professor Ricardo propõe uma solução: inscrevê-la para uma vaga de bolsista no colégio particular em que ele já trabalhava. Como é que Mira encara essa ideia? O que ela acha disso tudo? Ela fica o quê? Contagiante, o sorrisão, né? Totalmente emocionada, ansiosa. O que essa atitude revela a respeito das expectativas do professor em relação à sua aluna? Ele tinha muita confiança nessa menina. Ele sabia o potencial absurdo que ela tinha, né? E que qualquer chance que ela tivesse, ela iria agarrar com unhas e dentes, né? Para que valesse a pena, certo? O empenho dele também, né? E aí a gente vai passando com bastante calma, não se preocupa, pode voltar o vídeo quantas vezes for necessário, tá bom? E aí cada um tem realmente o seu tempo de acompanhar tanto as leituras quanto a correção, tá bom? E aí a gente faz uma correlação com aquela imagem que a gente abriu o vídeo, né? Olha isso daqui. Pegada ecológica. Acompanha para mim a leitura do seu livro na página 299, que diz assim: adotar um estilo de vida mais equilibrado em relação ao consumo é fundamental, meu amigo, para a manutenção da vida no planeta. Há muito que você pode fazer no seu dia a dia. Só é necessário ter atenção e boa vontade nessa jornada. O planeta, sem dúvida, agradece. Para assegurar a existência das condições favoráveis à vida, precisamos viver de acordo com a capacidade do planeta, de acordo com o que a Terra pode fornecer, e não com o que gostaríamos que ela fornecesse. Avaliar até que ponto o nosso impacto já ultrapassou o limite é essencial. É essa reflexão mesmo, né, do ato de eu saber se as minhas atitudes são produtivas, positivas ou não. Responda essas duas questõezinhas, podendo ser ou no seu caderno ou no seu livro, tudo bem? E a gente vem passando aqui, ó. Seu estilo de vida, de estudo, página 300, ok? Água. Todos os dias que você escova os dentes, toma banho, lava as mãos, faz comida, lava a louça, a roupa, utiliza a descarga, você já pensou quanto tudo isso consome de água por dia? Já pensou? Para passar das conjecturas aos dados, verifique em sua conta o total de metros cúbicos mensais e divida esse total por 30 dias. É uma excelente conta. Faça aí para mim. E pelo número de pessoas que moram na sua casa. Assim, você terá a sua média individual diária calculada. E ele dá uma continuidade em relação à água. Agora vamos para a energia elétrica. Diariamente, você faz funcionar luzes e eletrodomésticos, como chuveiros, computadores, liquidificadores, entre outros. Também ouve músicas ou notícias no rádio.
assiste a programas de TV, lava e seca roupas em máquina, usa elevadores, escadas rolantes, climatizadores. Você já parou para pensar quanto a natureza, né, sofre ao funcionar tudo isso? E ele continua, termine a leitura. Alimentação. Atualmente, muitas pessoas comem mais do que o necessário. É o que mostram os altos índices de obesidade no mundo e é crescente, principalmente nas nações mais desenvolvidas. Mas comer em grande quantidade não garante uma boa saúde. Pelo contrário, continue a leitura. Consumo e descarte. Quanto mais consumimos, mais lixos produzimos. Continue a leitura. Transporte. Quanto você se desloca por dia? De que forma? Carro, ônibus, trem, metrô, a pé ou de bicicleta? E você? A maioria dos meios de transporte que utilizamos em nosso cotidiano utilizam combustíveis fósseis, ou seja, não renováveis. Termine a leitura de todos os tópicos para que então você venha para a parte de interpretação de texto, tá bom? A primeira questão diz pra gente assim: o texto inicia com uma pergunta. Quanto é o seu consumo diário de água? Descubra quanto você gasta de água por dia e anote o seu resultado. Eu quero saber o seu resultado. Quanto é? Faça o cálculo, anota pra gente. Compare seu consumo com o de outras pessoas. Você verificou alguma diferença? Verifica aí a questão de algum parente que você saiba, amigo que você tenha contato aí. Agora compare, então, o seu consumo com a média diária mundial. 40 litros de água por pessoa. Você está abaixo, acima, né, da média? Como é que ficou essa sua média aí de água e tudo mais, do consumo como um todo? 2. A energia elétrica faz parte da nossa vida. Caso ela faltasse, de que recurso disponibilizado através dela você sentiria mais falta? Qual seria o recurso, né? Como o consumo crescente de energia prejudica o meio ambiente? Como é que existe esse ato prejudicial? Como é que ele funciona? Como é que ele é formado, né? Na sua casa, vocês fazem a coleta seletiva, a separação do lixo? Vocês fazem isso? Tem o hábito? Quem mais faz? Por que isso, né? O texto faz referências a combustíveis fósseis. Você conhece outros tipos de combustíveis alternativos que são menos poluentes? Você já ouviu falar, já pesquisou, viu algum documentário? Aula de geografia, hein? Coloca aí pra gente. Ao falar sobre transporte, o autor do texto faz 2 perguntinhas ao leitor. Quanto você se desloca por dia? De que forma? Carro, ônibus, trem, metrô, a pé, de bicicleta? E ele quer saber de você. Como é que você responderia a essas perguntas? Deu para ver que a maioria dessas perguntas aí são bem pessoais. Então eu quero ver seus comentários aqui embaixo com toda essa sua análise, respostas e tudo mais. Eu vou ficando por aqui. Grande beijo para todo mundo, excelente semana para cada um de vocês.